Então, olha, se eu pegar a reta AB, tá certo? Considerando que o plano, eu posso considerar como plano então, o quadro, certo? O piso da sala, o teto da sala. Então, eu posso pegar várias coisas aí como representação de plano. Mas voltando para a reta, se eu pegar dois pontos AB, eu sei que numa reta eu posso pegar infinitos pontos, então eu vou dizer o quê? Que a reta é um conjunto de pontos. Como eu falei, não tem definição, mas agora eu já tenho uma definição, dizer que a reta é um conjunto de pontos. Então se eu pego aqui AB, essa representação AB, com duas setinhas, é a representação de uma reta. Tá certo? Mas eu posso fazer o quê? Cortar essa reta aqui em A, orientá-la passando por B. Eu vou ter essa representação aqui. Eu posso cortar ela em B, passando por A. Eu vou ter essa representação aqui, BA. Então, quando eu tenho uma reta, um pedaço de uma reta que tem começo e não tem fim, isso aqui representa o que a gente chama de semi-reta. É o pedaço da reta que tem começo e não tem fim. Mas eu posso pegar aqui, ó, um pedaço de uma reta que tem começo e tem fim. Esse pedaço de reta que tem começo e tem fim, nós vamos chamá-lo de segmento de reta. Então, olha, para diferenciar os três, você vai dizer o quê? Que a reta não tem origem, não tem extremidade, não tem começo e não tem fim. A semi-reta tem começo e tem fim, tem origem e tem extremidade. O segmento de reta tem começo e fim, tá certo? Tem origem e tem extremidade. Então, se eu pego uma reta e determino aqui vários pontos nessa reta, vamos supor, 4 pontos, A, B, C e D. Se eu pego AB, BC, CD e DE, não coloquei DE não, só coloquei até CD. Vamos deixar ali até CD. O que é que acontece aqui? Quando termina o segmento AB, começa o segmento BC. Quando termina o segmento BC, começa o segmento CD. Isso quer dizer o quê? Que a origem de um é a extremidade do outro. Terminou AB, começou BC. Terminou BC, começou CD. Esses segmentos são chamados de consecutivos. Tá certo? Quando termina um e começa o outro, segmentos consecutivos. Agora, se eu pegasse AB e CD, o que foi que aconteceu aqui? Eu pulei o segmento BC. Tenho AB e CD. São dois segmentos que estão na mesma reta. Segmentos na mesma reta são chamados de segmentos colineares. Certo? Então, segmentos colineares são aqueles que estão na mesma reta. Aí você vai dizer, AB, BC e CD também estão na mesma reta. Então, eles também são colineares. Quando os segmentos são consecutivos e colineares ao mesmo tempo, eles vão ser chamados de segmentos adjacentes. Tá certo? Então, segmentos consecutivos, quando termina um, começa o outro. Segmentos adjacentes, quando estão na mesma reta. Quando são consecutivos e colineares ao mesmo tempo, aí eles vão ser chamados de adjacentes. Porque vai acontecer isso aqui, ó. Você ter alguns segmentos. Então, se eu pego AB, BC, CD e DE, esses segmentos eles são consecutivos, mas jamais eles serão adjacentes. Por quê? Porque cada segmento aqui pertence a uma reta
diferentes. E para serem consecutivos, eles têm que pertencer à mesma reta. Certo? Então é só diferenciar essa parte. Se estão na mesma reta, colineares. Se quando termina um começa o outro, são consecutivos. Quando eles são consecutivos e colineares ao mesmo tempo, eles são chamados de adjacentes. Agora, se vamos apagar aqui, eu tenho dois segmentos OA e AB e OB, dois segmentos, não, duas semirretas. Essas duas semirretas têm a mesma origem, nós chamamos isso aqui de ângulo. Tá certo? Quando duas semirretas têm a mesma origem, são chamadas de ângulo. E as semirretas OA e OB, elas vão ser chamadas de lados. O ponto O, que é a origem das duas, nós vamos chamar de vértice do ângulo. Tá certo? E a representação AOB vai ser a representação do ângulo. O que eu quero que vocês tenham cuidado é com isso aqui, ó. Sempre que você observa um ângulo, você só observa a parte interna. Só que o ângulo também, ele tem uma parte externa. Então, observar quem é a parte interna ou quem é a parte externa quando se falar de ângulo. Ok? Se esse ângulo AOB ele tem medida menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Então, todo ângulo que tem medida menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Se esse ângulo tiver medida igual a 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. E se por acaso esse ângulo tiver medida maior do que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. Tá certo? Então, o ângulo agudo tem medida menor do que 90, todo ângulo menor que 90 é chamado de agudo. O ângulo reto tem medida igual a 90 graus, todo ângulo reto tem medida igual a 90 graus. E o ângulo obtuso é aquele ângulo que tem medida maior do que 90 graus, então ele é chamado de obtuso. Se por acaso acontecer isso aqui, ó, eu tenho A, B e a origem O, então AOB nesse caso aqui tem medida igual a 180 graus. Então todo ângulo que tem medida igual a 180 graus, ele vai ser chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Tá certo? Ângulo raso ou ângulo de meia volta. Se eu tiver isso aqui, ó, vamos apagar a tela de novo, já viram aqui? Eu tenho aqui 3 semirretas, tá certo? Se eu pego AOB, é um ângulo, este ângulo aqui. Se eu pegar BOC, eu tenho outro ângulo, esse ângulo aqui, tá certo? Esses ângulos aqui eles vão ser chamados de ângulos adjacentes, ou ângulos consecutivos. Quando é que dois ângulos são consecutivos? Quando
se eu tenho AOB e BOC, o lado OB pertence aos dois, OB. Pertence aos dois. Agora, se eu pegar o ângulo AOB e o ângulo AOC, veja que quando eu pego AOC, o lado OB eu tirei, deixei só o ponto B. Então tem um ponto que é interno aos dois ângulos. Então, se dois ângulos têm um ponto interno em comum, eles vão ser chamados de ângulos adjacentes. Então, só voltando antes de apagar a tela, agudo quando tem medida menor que 90, reto quando tem medida igual a 90, obtuso quando tem medida maior que 90 e o ângulo raso ou de meia volta quando a medida é igual a 180 graus. Quando dois ângulos têm um lado em comum, são chamados consecutivos. Quando dois ângulos têm um ponto em comum, são chamados de adjacentes. Ok? Podemos apagar essa tela. E vamos entrar na outra parte de ângulos, que é você ter duas retas, tá certo? Eu vou ter duas retas paralelas. Cortadas por uma transversal. Vamos supor que eu tenho reta R e reta S e uma reta transversal, cortando as duas. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos formar aqui 8 ângulos. Vou chamar de A, B, C e D, E, F, G e H. Tá certo? Então, eu vou ter uma relação entre o ângulo A e o ângulo E, o ângulo D e o ângulo H, A e E, D e H, o ângulo B e o ângulo F, o ângulo C e o ângulo G. O que é que acontece com esses pares de ângulos? O ângulo A está fora, observa as paralelas, vou dizer interna, essa parte de dentro, e externa, a parte de fora. O ângulo A e o ângulo E, um está dentro e o outro está fora. O ângulo D e o ângulo H, a mesma coisa, um está dentro e o outro está fora. B e F é a mesma coisa, C e G é a mesma coisa. Quando acontecer isso, esses ângulos vão ser chamados de consecutivos. Ângulos consecutivos. Isso quer dizer um dentro e outro fora da paralela. Os ângulos consecutivos são ângulos congruentes. Quando falar congruentes, quer dizer que são ângulos iguais, são iguais. Congruência quer dizer igualdade. Então, o ângulo A é igual ao ângulo E, o D é igual ao H, o B é igual ao F e o C é igual ao G. Ok? Então, são chamados ângulos consecutivos. Agora, eu vou pegar os pares de ângulos D e F, D e F, C e E. O que é que acontece agora? Primeiro, eles são internos. Certo? São ângulos internos. D e F, C e E são ângulos internos, são ângulos que estão dentro das paralelas. O que acontece? O ângulo D está de um lado e o ângulo F está do outro lado da transversal. De um lado e do outro são chamados de ângulos alternos. Os ângulos alternos, eles são, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Alternos internos. Os ângulos alternos também são ângulos congruentes, são ângulos iguais. Isso quer dizer que D é igual a F, C é igual a E. Tá certo? Vamos pegar agora o ângulo A e o ângulo G, olha, A e G, B e H. Vejam que acontece a mesma coisa, só que agora eles estão fora. Então eles são externos, tá certo? De um lado e do outro são alternos. E os ângulos alternos externos também são ângulos congruentes, são ângulos iguais.
Isso quer dizer que A é igual a G e B é igual a H. Vamos para mais outros pares de ângulos. Vou pegar agora A e H. Não, vamos pegar D e E C e F. Vejam que são ângulos que estão do mesmo lado da transversal. D e E, C e F. Tá certo? Só que agora estão dentro, são internos. Só que agora eles estão do mesmo lado. Do mesmo lado são os colaterais. De um lado e do outro, alternos, internos ou externos. Do mesmo lado, colaterais. Os ângulos colaterais, eles são suplementares. Isso quer dizer que a soma entre eles é igual a 180 graus. Os colaterais internos são suplementares. Eu nem expliquei suplementares, mas a gente volta e vai explicar isso aí, que são ângulos complementares, suplementares e replementares. Agora eu vou pegar o ângulo A e o ângulo H, o ângulo B e o ângulo G. Vai acontecer a mesma coisa, ó. A e H do mesmo lado, B e G do mesmo lado, só que agora são externos. Então nós vamos chamar de colaterais do mesmo lado, colaterais externos. E os colaterais externos também são suplementares. Isso quer dizer que a soma entre eles é igual a 180 graus. Ok? E vamos partir para mais alguns pares de ângulos. Vou cortar aqui, ó, vou apagar aqui. Eu vou pegar agora o ângulo A e o ângulo C, o ângulo B e o ângulo D, o ângulo F e o ângulo H, o ângulo E e o ângulo G. Esses ângulos, eles estão separados apenas por uma coisa que a gente chama de vértice. Então eles são chamados de ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice, eles também